Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Vônei Fressá, juiz de Direito. Atuo também na Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E hoje nós vamos tratar de um tema, encerrando nossa campanha Adolescência. Você conhece seus filhos? E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com a doutora Daniele Rodrigues. Ela é psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e atua na área clínica também com o público adolescente. Bem-vinda, doutora. Olá, é uma alegria estar aqui hoje com o Dr. Vônei para falar um pouquinho com vocês sobre a adolescência. Doutora, antes da gente começar a tratar do tema específico, acredito que seja importante nós definirmos o que seja um adolescente. É uma fase do desenvolvimento, né? Então é uma etapa do desenvolvimento humano. Ali na infância, a gente tem as especificações, né? A primeira infância, a criança ainda é muito dependente, né? Não tem autonomia, tem algumas questões relacionadas à autonomia, mas precisa ainda de um adulto, né? Para fazer muita coisa. A segunda etapa da infância já vem esse desenvolvimento, ela já vai tomando mais consciência de si. E a adolescência é essa transição, né? Não é aquele corpo infantil, mas também ainda não é um corpo de adulto, não tem a constituição cerebral, né, da infância que está ali em pleno desenvolvimento e não, né, não é um cérebro que já, né, não tem tanta neuroplasticidade. Então a adolescência é essa transição aí, né, da infância e da vida adulta. É uma fase do desenvolvimento humano e a gente tem essas interfaces, que é a questão biológica, a questão de responsabilização civil, por exemplo, um marcador cultural e histórico, qual que é o momento que a gente está vivenciando. Então, a adolescência ela tem essa particularidade. Por que os pais sentem que estão perdendo os filhos? Na infância tem muito essa vinculação, né? A criança ela se espelha muito nos pais ou nos cuidadores, né? As pessoas que estão ali próximas dela, nos irmãos. E à medida que ela vai conhecendo novas formas de agir, de se comportar, de se vestir, ela vai como se fosse testando, né? Ela vai querer cortar o cabelo, ela vai querer pintar o cabelo de azul, ela vai querer, não sei, talvez usar um óculos que você nunca imaginou que, né, que seu filho ou sua filha gostaria de usar. Então ela vai testando esses modelos que estão próximos a ela também, mas que são de outros grupos sociais. E às vezes aquilo destoa muito do que os pais acreditam, né, dos valores ali daquela família, ou chegam com palavras novas, que a gente percebe muito isso também, né? Nossa, onde que meu filho aprendeu isso? Como que o meu filho, né, tá falando dessa forma? Então é muito comum que as famílias se questionem. Essa necessidade de pertencimento tem a ver com medo de rejeição? Com certeza, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência a se adaptar a um ambiente em que a gente está inserido, né? Então a gente precisa se sentir pertencente a esse ambiente. E na adolescência é que se inicia isso, né? Então da subjetividade do indivíduo, ele tentar se colocar naquele grupo. A tendência é a gente moldar um pouco o nosso comportamento, ou a nossa vestimenta, ou a nossa forma de falar, para se sentir inserido naquele grupo. Por isso que é importante a gente observar quais locais os nossos filhos frequentam, o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo. Os pais observando essas mudanças, essas modificações, qual o melhor caminho para ter acesso ao filho no sentido de saber o que está acontecendo, por que ele está fazendo ou agindo de determinada maneira? Ótimo. Quando a gente fala da adolescência, a gente está falando de transformações e de experiências. O adolescente ali experimenta, é uma fase que ele está experimentando coisas novas, seja para se vestir, um novo jeito de falar, de se comunicar, né, na verdade. Mas lembrando que esse adolescente já foi criança. Então essa aproximação da família, ela tem que acontecer desde o início, né, ali na infância, que a criança criança que futuramente vai ser um adolescente, vai se sentir segura uma segurança emocional mesmo, nesse ambiente familiar, e ali na adolescência a família consegue estar próxima, né, de uma forma a entender o que está acontecendo, né? Se ela quer pintar o cabelo de azul, vamos entender por quê. Se isso é de uma forma mais saudável, se é como se fosse uma pressão do grupo em que o adolescente está inserido. Doutora, a forma de comunicação
também é muito importante na hora de abordar esses assuntos com os filhos. Porque se você for muito julgador, opressor, ou até tratar com ironia aquilo que ele sente ou a forma como ele está agindo, isso pode acabar afastando ainda mais o filho dos pais. Com certeza. É possível conversar com os filhos, né, chamar a atenção deles em relação a algum comportamento, algo nesse sentido, de uma forma afetuosa, né? Porque esses comportamentos de tons críticos, ironias, algo nesse sentido, a tendência é afastar, né? Principalmente porque na adolescência, como ele está, de certa forma, ali questionando muita coisa, até valores que ele aprendeu, se ele de alguma forma não sente que tem essa segurança emocional com os pais ou com os cuidadores, a tendência é o afastamento. Como vencer o desafio da influência dos amigos? Realmente é desafiador, né? A gente percebe que, como eu já mencionei, na adolescência, né, o indivíduo ele vai procurar ali outras fontes, outras formas de agir, de reagir, né? Então, acho que a forma de estar ali, de alguma forma, mediando ali essa influência dos amigos nesses filhos, né, nos adolescentes, seria essa proximidade mesmo, né? De chegar no filho, não, você tem certeza que você, né, não vai com a sua tiara de lá? Você gostou tanto quando a gente comprou? Mas o fulano falou que isso é coisa de criança. Mas será que é mesmo, né? Então, acho que essa forma de estar mais próximo, de conversar, de fazer apontamentos, né? Eu acho que isso é importante para que o adolescente não seja levado ali pela influência. Por que essa geração de hoje está tão decadente de afeto? De onde saiu tanta rebeldia? Porque está cada vez mais difícil lidar com filhos. Em relação ao afeto, eu acho que é de uma forma geral, né? Assim, a gente percebe que culturalmente a gente está, de certa forma, deixando passar muita coisa, né? Nossa carga de trabalho está grande, às vezes o tempo que tem com a família não é aproveitado de uma forma, né, com qualidade, né? Às vezes ele está presente em casa, mas está nas telas, que nós vamos tratar daqui a pouco. Exatamente, né? Ou a família chega cansada em casa e não tem tempo, ou às vezes a criança chega, olha aqui o que eu fiz, olha como é que foi na escola. Às vezes ali os pais não têm tempo de dar atenção, né? E pensando muito também numa questão, só para pontuar aqui, quando eu falo os pais de uma forma geral, acho que tem uma tendência grande dos pais também se sentirem sempre muito culpados, né? Ou com os extremos, né? Eu não consigo dar atenção para o meu filho, ou será que eu estou dando atenção demais? Não consigo fazer isso, eu estou conseguindo, mas será que isso é bom, né, para a formação dele? Mas a gente tem que ver também, eu acho que o sistema social em que a gente está inserido e o que de certa forma nos cobram, né? Às vezes esse sentimento de culpa vem até você tá ali, você adulto, olhando o Instagram e de repente tem uma mensagem ali e você pensa, nossa, eu não fiz isso para o meu filho, então eu sou uma péssima mãe, né? Então a gente pensar muito no macro também, né? Na questão social que a gente está inserido, acho que isso é importante. O que a senhora pensa sobre os adolescentes nesse ambiente das redes sociais? É tudo muito novo quando a gente fala em redes sociais, em conexão, né, em smartphone, né, que a gente está ali com várias coisas na palma da nossa mão. A velocidade com que a informação chega ou com que a gente se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Tudo isso eu acho que tem um lado positivo importantíssimo, que eu acho que a gente não pode negar, mas também é uma forma de exposição muito grande. Então, eu acho que é importante as famílias terem esse cuidado, né, de monitorarem mesmo o que os filhos estão vendo, talvez limitar o uso, ou supervisionar mesmo, né, de uma forma efetiva. O controle parental, então, é muito importante. Importantíssimo. Né? Como que a gente pode estabelecer um equilíbrio, né? Obviamente não cortar 100%, mas um equilíbrio entre o uso das telas e essa interação com a família, com os amigos, com pessoas de verdade?
a gente, enquanto ser humano, a gente é muito estimulado por questões que o celular nos proporciona, né? Então vem ali um boom de dopamina, por exemplo, quando a tela está colorida, quando tem um som ali que é estimulante, quando tem um jogo, por exemplo, que usa um pouco disso, ou quando vem ali uma rede social que vem aqueles vídeos bem rápidos, que de certa forma a gente acha que não é cansativo, né? Então acho que prestar atenção nisso, para a formação desse adolescente, lembrando que ele está em formação, na verdade, isso causa um impacto no sentido de que ele vai se interessar por coisas que estimulam ele. É importante ter esse limite, né, de tempo de tela para que essa criança e esse adolescente eles consigam ter um desenvolvimento saudável, né? Para a infância, por exemplo, a criança que está em fase ali de aquisição de linguagem, quando ela está assistindo um vídeo, por exemplo, de um desenho, o movimento da boca é diferente do movimento da boca que a gente usa para se comunicar, para falar uma palavra mesmo, né? Então, se a criança fica o tempo todo ali com a tela, dificilmente o recurso de linguagem dela verbal vai ser desenvolvido. Então, é importante a gente chegar na criança, conversar com ela prestar atenção ali no movimento da boca, ela prestar atenção ali nas reações faciais. Como a gente pode perceber que o nosso filho está sofrendo aquilo que se chama hoje de cyberbullying? As formas com que as críticas ou o comportamento negativo eles aparecem, né? Elas também vão se adaptando junto com o que a sociedade está vivenciando. Então, acho que quando vem pelas redes sociais, pelo celular, né? Pela forma online, eu acho que tem uma certa proteção, bem entre aspas, porque essa outra pessoa que está cometendo, ela, né, de alguma forma, ela está se sentindo protegida ali pela tela do telefone, né, do celular. Então, acho que, mais uma vez, os pais supervisionarem, os pais terem essa abertura para conversar com os filhos, né, para tentar entender o que está acontecendo e o filho ter essa tranquilidade, essa segurança emocional de se abrirem com os pais. Olha, estão falando isso, né, estão me direcionando esse tipo de comentário. E aí vem também a importância da comunicação dos pais, mesmo para as pessoas que não estão inseridas nesse grupo que está praticando o bullying e a pessoa que está sofrendo isso, de também agir de determinada maneira, comunicar o que está acontecendo, seja dentro da escola ou para os pais das pessoas que estão praticando, ou falar para os próprios pais de que ele está presenciando algo, né, com algum colega. À medida que as pessoas ao redor estão ali incomodadas, se sentindo desconfortáveis, o causador do bullying, né, ele vai entender que aquilo, né, não pode ser feito, né, aquilo é inadequado, aquilo não é o correto a ser feito, né. Então, acho que a partir do momento que a família, a escola, os ambientes que essas crianças e esses adolescentes frequentam estão falando sobre isso e explicando que isso não pode ser feito, eu acho que vai diminuindo um pouco esse silêncio. Quero agradecer a presença da senhora. Estamos encerrando hoje nossa campanha e espero contar com a senhora em breve também para outras iniciativas da nossa Coordenadoria da Infância e Juventude. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e eu também fico à disposição e eu espero que as famílias, né, que estejam nos assistindo, elas tenham essa proximidade com seus filhos, né? E é isso. Até logo.